Anitta fala que deveria existir um teto de riqueza e a partir desse teto seria proibido ter mais do que isso. Fala aí galera, beleza? Vamos comentar esse vídeo porque tem muita informação interessante. A Anitta foi recentemente num programa de entrevista e ela colocou lá que acima de, sei lá, 1 bilhão, ninguém poderia ter esse tipo de dinheiro e passando disso você teria que ser taxado ou seria proibido ou pegado todo esse dinheiro que passasse isso. I would create a limit of money that each person can have. You don't need more. No one needs that much. Então aqui tem muita coisa que vale a pena analisar. Em primeiro lugar, é muito curioso ver aonde que a Anitta ela coloca, né, a régua dela. Quando você analisa isso, pode soar como uma certa hipocrisia da parte dela, porque a Anitta, como é muito conhecido, ela tem muito patrimônio. Segundo a Forbes, a Anitta tem cerca de 540 milhões de reais, ou seja, ela é uma das mulheres mais ricas do Brasil. Só para ter uma comparação, o patrimônio médio do brasileiro é de cerca de 12 mil reais. Então a Anitta ela é 44 mil vezes mais rica do que um brasileiro médio, ou seja, se você colocar a Anitta aqui desse lado e aqui você encher um estádio de futebol inteiro de pessoas, ela já é mais rica do que essa galera toda somada. Então é curioso ela falar... Não, o meu nível, beleza, o meu não tem que ser taxado nada, o meu não vai ser afetado por essa tal lei, é só a partir de tal. Então conveniente, né, ela colocar lá um patamar lá de 1 bilhão, sendo que ela que tem 500 milhões, para ela é normal, isso é normal ter 500. Se a Anitta chegasse e falasse, olha, acho que 100 milhões já dá para viver super bem, o cara pode ter 3 casas, e pode ter carrão, e pode ter helicóptero, então 100 milhões e eu que tenho 500, eu tenho que doar 400, então ela vai lá e faz um cheque de 400 milhões, ou seja, se ela doasse 80% do dinheiro dela, e aí ela estivesse dando exemplo, beleza, é uma opção, é uma opinião válida. Agora, quando ela faz uma proposta que ela não paga um centavo, e aí daí pra cima, aí sim começa, né, quer dizer, eu não tô no teto, só acima disso. Aí a gente fica com bastante desconfiança. Mas vamos supor que ela não tivesse essa hipocrisia aí que eu falei, e ela estivesse doando o dinheiro dela e abrindo mão de tudo, quais seriam os problemas econômicos, né, porque uma pessoa que é do mundo artístico, que faz muito sucesso, não necessariamente ela é qualificada para falar de economia, então não tem a menor ideia do que ela está falando, do impacto. Primeira coisa, quando um cara tem 1 bilhão, 2 bilhões, 10 bilhões, não é que esse dinheiro está debaixo do colchão parado lá e poderia pegar e dar para uma pessoa que precisa mais. Não funciona assim. Normalmente esse dinheiro ele tá, ou é a empresa que o cara fez, por exemplo, o Elon Musk lá, ele tem a Tesla. Então o dinheiro dele são as ações da empresa que ele mesmo criou. Então imagina se a empresa dele começa a crescer e começa a passar desse valor, e aí o governo começa lá a pegar pedaços da empresa dele a cada vez que vai crescendo. Ou outro tem uma fazenda, ou outro aplicou em fundos que estão investindo em galpões industriais. O dinheiro ele costuma estar aplicado, investido, gerando empregos. Então você simplesmente arrancar um pedaço. Não é que você pegou lá, como eu falei, embaixo do colchão um monte de dólar e distribuiu e aí você fez o bem. Então não funciona assim a economia. O segundo ponto é que com certeza você não vai conseguir distribuir direto. Então não é que vai ter uma fila de pessoas humildes lá na porta do Elon Musk, cada um pegando uma maleta de dinheiro para ele não ter mais do que 1 bilhão lá. O que vai acontecer é que você vai ter uma taxação. Então você vai ter um funça do governo que vai pegar e começar a medir quanto cada um tem e vai começar a meter a mão lá no dinheiro dessas pessoas e você acha que o funça do governo, você acha que o burocrata lá, ele vai conseguir gerir esse dinheiro melhor do que o empreendedor que criou aquela riqueza? Quer dizer, vamos supor que a Microsoft lá do Bill Gates fosse no Brasil. E aí o Lula manda um funça para pegar a empresa do Bill Gates e aí distribuir. Você acha que esse funça vai distribuir e vai usar a empresa do Bill Gates melhor do que o próprio Bill Gates? Ou ele vai destruir essa empresa? Então esse é um outro ponto. Depois nós temos a pergunta de que quando você começa a taxar as pessoas que têm muita mobilidade, que têm muito advogado, que têm muito recurso, o que acontece toda vez? A arrecadação do governo sobe? Não. Os bilionários eles vão embora do país, como aconteceu, por exemplo, na França, que colocaram lá uma taxa de 75%, nas rendas mais altas, e todos os caras ricos foram embora da França. Então, em vez de você taxar 75%, você arrecadou zero. O governo arrecadou zero quando ele tenta meter as mãos lá no dinheiro de pessoas que são muito bem assessoradas, que tem o mundo inteiro para poder ir com o seu dinheiro. Então, você vai provavelmente destruir mais ainda a arrecadação. Depois, pessoal, existe uma questão de incentivo. Então, quando, vamos supor que Jeff Bezos fez a Amazon lá, ou Elon Musk fez a Tesla, fez a SpaceX dos foguetes, e de repente ele chega lá num bilhão, no momento que o cara chega num bilhão, e tem a lei Anitta, vamos supor que passa a lei Anitta no mundo inteiro, que fala que qualquer coisa que o cara ganhar além de 1 bilhão vai ser confiscado pelo governo. Você acha que esse cara vai inventar mais alguma coisa? Você acha que esse cara vai investir em mais alguma coisa? Esse cara vai gerar mais algum emprego?
Não, o cara vai falar, bom, se aqui meu imposto, daqui para frente, meu imposto vai ser 100%, se eu passar madrugadas aqui inventando a próxima onda, o próximo produto, a próxima tecnologia, se o governo vai meter a mão em tudo, eu vou simplesmente parar de investir, parar de inventar, você vai ter um colapso econômico, vai ter uma diminuição da economia, porque qualquer empresa acima de 1 bilhão vai simplesmente parar as suas atividades, porque a Lei Anitta vai lá e vai meter a mão. E por fim, pessoal, o mais importante de tudo, e esse ponto é super crítico, porque as pessoas têm uma confusão gigante e uma mentira na cabeça, uma falácia, chamada falácia da riqueza fixa. Então, especialmente em meios de extrema esquerda, você tem essa ideia de que existe uma pilha de dinheiro, uma pilha de produtos, serviços, de bens, e que ela é fixa. Então, você escuta muito esse discurso. Ah, se fulano tem 1 bilhão, é porque tem um monte na miséria, etc. Se aquele tem 2 bilhões, é que tem muito mais gente, 2 vezes mais gente na miséria. Porque a pessoa tem uma ideia mentirosa na cabeça de que a quantidade de coisas, ela é travada, fixa. E é mentira, você vê as evidências. Em primeiro lugar, os países com mais bilionários, você ia esperar então, puxa, então, Estados Unidos, a Nova Zelândia, o Canadá, a Alemanha, os países com muitos bilionários, você ia esperar ter um exército de miseráveis sem nada. Mas é justamente o contrário. A curva dos bilionários vai aumentando conforme a renda do país vai aumentando. Os bilionários, eles vão lá e inventam produtos, constroem empresas, geram empregos, empregos de muita qualidade, tem gerentes, tem diretores, tem pessoas que saem e montam outras empresas, as empresas dele puxam ecossistemas de empresas para fornecer e empresas clientes, então começa o país inteiro a enriquecer. E os países miseráveis são os países que não têm muitos bilionários, às vezes tem um ou outro que é o cara do governo, que fica lá explorando a população com uma boquinha no governo. Então isso é uma mentira gigantesca, até porque a gente vê o tamanho da riqueza global por pessoa, e nos últimos 200 anos ela só aumentou. Então você tem aqui a entrada do pacote de capitalismo de livre mercado, a propriedade privada, a revolução científica, as leis que protegem os investimentos e as pessoas têm mais confiança, e a riqueza do mundo, especialmente nos países livres, os países que implantaram esse pacote, foi disparando. Então é importante a gente tratar dessas ideias, pessoal, porque apesar de que sim, a Anitta, ela é uma artista, ela está lá para cantar, ela não é especialista em economia, ela é uma pessoa influente, e quando começa a circular essas ideias meio tortas, meio analfabetas econômicas, essas ideias que têm uma dose de hipocrisia, eu vou taxar lá, mas para mim não, eu que tenho 500 milhões, eu sou normal. Quando começa a circular isso, a gente começa a criar no Brasil um ambiente que é anti-empreendedor. A gente tem que falar o contrário. Aí, ó, bilionários do mundo inteiro, venham investir no Brasil, venham para cá, aqui o seu investimento é protegido, venha fazer fábricas aqui de automóveis, venha fazer empresas de tecnologia aqui no Brasil, venha competir com os brasileiros também, para que tenha bastante emprego, bastante competição, os preços caiam. Esse é o tipo de discurso que leva a gente para frente, e um discurso mais analfabeto econômico, como esse da Anitta, vai levando a gente para o atraso. Coloque aqui nos comentários o que você achou das falas da Anitta, o que você acha dos contra-argumentos que foram colocados aqui, e se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.